Margaret Beaufort, a mente por trás dos Tudors. Você já ouviu falar da Guerra das Duas Rosas, né? O conflito que transformou a Inglaterra e colocou a dinastia Tudor no mapa e no poder. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de todo esse caos, intrigas e batalhas sangrentas, havia uma mulher excepcional, Margaret Beaufort. Ela não era uma guerreira de espada na mão, mas sua mente afiada, sua fé inabalável e sua determinação mudaram o destino da Inglaterra. Sem a Margaret, talvez os Tudors nunca tivessem subido ao poder. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar na incrível história de uma jovem órfã que superou perdas, manipulou alianças e se tornou a mãe de um rei. Uma mulher que provou que às vezes o poder não está na força, mas na estratégia. Margaret Beaufort nasceu 31 de maio de 1443 no castelo de Bletsoy. Parece cenário de conto de fadas, né? Mas será que foi? Não. Para começar, ela não era exatamente a estrela da família. A mãe dela, Margaret Bishop, já havia sido casada antes com Oliver St. John, e desse casamento vieram 6 filhos. Aí o Oliver morreu e a mãe dela casou com John Beaufort, o pai da Margaret. E adivinha? Ele também não durou muito. Mas antes de continuar, um parênteses. Há uma incerteza na data exata do ano de nascimento dela. Alguns dizem 1441 e não 1443. Enfim, depois ela ainda se casou pela terceira vez com Lionel Willis e teve mais um filho. Então, a Margaret cresceu em uma casa cheia de meio-irmãos. Então, ela era só uma peça no quebra-cabeça genealógico da família. Mas, então, o que esperavam dela? Casar com quem mandassem e ajudar a fortalecer alianças. Mas calma, tem mais. O pai da Margaret, John Beaufort, também tinha uma filha ilegítima chamada Tassin, que foi criada junto com ela. Ou seja, confusão para todo lado. Agora, pensa comigo. Em um ambiente assim, você acha que alguém esperava grandes coisas da Margaret? Não, mas ela surpreendeu todo mundo. Mas voltando para o pai dela, o famoso John Beaufort. Ele era o Duque de Somerset e neto de John de Gaunt, aquele figurão que a gente já falou. Então, ele tinha até um pouquinho de direito do trono. E na época que a Margaret nasceu, ele estava se preparando para ir lutar na França. Antes de partir, ele fez um combinado com Henrique VI, o rei. Se ele morresse, o futuro bebê, no caso a Margaret, ficaria sob os cuidados da mãe e herdaria as terras dele. Parece justo, né? Só que a vida, como sempre, adora bagunçar os planos. Ele voltou da França, tretado com o rei, e morreu em 1444. Ninguém sabe ao certo do que, mas que Margaret ficou órfã de pai com apenas alguns meses de vida. A maioria dos historiadores consideram que a morte foi suicídio, devido às desgraças públicas e fracassos militares. A parte boa é que ela herdou as terras do pai, que valiam uma fortuna, e também o direito meio remoto ao trono inglês. Agora, adivinha o que aconteceu quando a Margaret fez 1 ano? Henrique VI deu para trás no combinado. Ele passou as terras do pai para William de la Pole, Duque de Suffolk. A Margaret ficou só com a mãe, que estava grávida de novo. Infelizmente, o bebê não sobreviveu e a Margaret acabou sendo a única herdeira. Apesar de toda a confusão familiar, a Margaret teve até uma infância feliz. Pode parecer surpreendente, mas a mãe dela fez questão de garantir uma boa educação para a filha. E isso não era comum para meninas daquela época. A Margaret Beaufort aprendeu a gerenciar propriedades, uma habilidade essencial para nobres, e também desenvolveu outras habilidades de etiqueta, como bordar, costurar e tocar instrumentos musicais. E sabe o que é mais legal? A casa dela vivia cheia de músicos, cantores e artistas. Mas não foi só isso. Ela aprendeu a ler e escrever inglês e ficou fluente em francês, o idioma da nobreza. Aliás, falar francês na época era como desfilar com um look exclusivo de Paris. Agora, sabe o que ela lamentou mais tarde?
não ter aprendido latim. Ela sabia umas palavras aqui e ali, mas ela não era fluente. Além disso, Margaret era apaixonada por livros. Naquela época, livros eram verdadeiros tesouros, porque todos eram feitos à mão. E adivinhe só, ela herdou vários exemplares preciosos da mãe. Já dá para imaginar a Margaret toda concentrada, lendo e sonhando, como um dos além das intrigas da corte. Quer um exemplo de quanto ela era esperta? Mesmo sendo uma criança, Margaret já mostrava uma curiosidade fora do comum e uma sede de aprender que a tornava diferente. Será que alguém ali imaginava que ela usaria essa inteligência para mudar a história da Inglaterra? Essa inteligência e resiliência não eram apenas fruto de um bom ambiente. Margaret já sabia que para sobreviver em um mundo dominado por homens e cheio de intrigas políticas, ela precisava ser mais esperta que todos ao seu redor. Desde cedo, ela percebeu que a força nem sempre estava na espada, mas na estratégia, algo que moldaria cada decisão dela no futuro. Agora, vamos falar de um dos primeiros momentos políticos da vida da Margaret. Com apenas 6 anos, ela foi colocada em um contrato de casamento com John de la Pole, filho do poderoso Duque de Suffolk. Mas calma, não houve casamento. Era só um contrato de palavras, uma promessa formal de que no futuro os dois seriam casados. Nada de cerimônia, nada de vida de casal. Até porque o John tinha 7 anos. Mas adivinha, esse contrato nunca chegou a ser cumprido. Antes que qualquer um dos dois atingisse idade suficiente, o acordo foi cancelado. O casamento foi anulado e a Margaret nem considerava esse episódio como seu primeiro casamento. Mas por que alguém colocaria duas crianças num contrato de casamento? Política, claro. O Duque de Suffolk queria garantir que o filho dele tivesse uma fatia generosa das riquezas e títulos da Margaret. Ele viu a pequena herdeira como uma peça no jogo de poder dele. Só que o plano desmoronou. Ainda em 1450, o Duque de Suffolk foi preso e exilado. Henrique VI, que estava no meio de uma crise gigantesca de governo, jogou a culpa no Suffolk por boa parte desses problemas. E foi aí que ele acabou sendo assassinado enquanto tentava fugir para o exílio. E você acha que isso resolveu alguma coisa? Não. O caos só aumentou. O povo continuava revoltado com os impostos altíssimos e a falência do reino. E na corte, outros figurões ambiciosos começavam a tomar espaço. Entre eles estava o tio da Margaret, Edmund Beaufort, o novo duque de Somerset. Ele era o queridinho do rei e da rainha, mas acumulava inimigos na mesma proporção. O maior deles era Ricardo, duque de York, o pai do próximo Ricardo III e do Eduardo IV. E aí a situação saiu do controle. Enquanto a Margaret crescia em meio a heranças complicadas, contrato de casamentos cancelados, a Inglaterra mergulhava em um verdadeiro caos político. O Henrique VI era conhecido por ser pouco eficiente na administração e também um pouco lelé, e estava então à frente de um reino à beira do colapso. Ele era muito influenciado pela esposa, Margaret de Anjou, que muitos diziam ser quem realmente mandava na corte. E isso não melhorava as coisas. Os territórios ingleses na França estavam sendo perdidos um a um. E em 1450 só sobrou Calais e Aquitânia. Dentro da Inglaterra a situação também era terrível. A corte estava infestada de corrupção, liderada pelos figurões gananciosos como o próprio tio da Margaret. E é aí que entra o Ricardo, Duque de York. Ele era um homem carismático, corajoso, inteligente e que não tinha medo de criticar o rei. Além disso, ele era descendente do rei Eduardo III por parte de pai e de mãe, que lhe dava uma baita reivindicação ao trono. Ele começou a exigir que o rei removesse o Edmund Beaufort e outros aliados corruptos da rainha. Mas o rei ignorou completamente as pressões do Ricardo. Resultado: mais tensão. Em fevereiro de 1452, o Ricardo decidiu partir para a ação. Marchou até Londres com um exército armado exigindo ser ouvido. Foi o estopim da crise que
resultou na guerra civil chamada Guerra das Duas Rosas. E por que o Ricardo fez isso? Ele queria um governo melhor, mas também tinha suas próprias ambições. Queria o trono. Mas, para alguns que não se preocuparam com isso ou não perceberam, ele estava lutando para o bem do reino. Enquanto isso, a Margaret, ainda uma criança, provavelmente não entendia todos os detalhes da crise, mas já começava a sentir o impacto das alianças e rivalidades que moldariam o destino da Inglaterra e o dela também. O problema é que a Margaret já estava chegando na idade que era esperado que ela fosse na corte com a mãe. E aí as coisas começaram a esquentar. Um ano depois, pouco antes de completar 10 anos, em fevereiro de 1453, o rei Henrique VI ordenou que a mãe da Margaret a levasse para Londres. Agora, imagine o choque da menina. Ela cresceu no sossego do campo e de repente foi jogada no meio da barulhenta e caótica capital. Londres era outro mundo, cheio de intrigas, fofocas e jogo de poder. Apesar do impacto inicial, a Margaret pareceu se adaptar bem. Ela estava aproveitando essa nova fase, se encantou com a cidade. As ruas eram apertadas e lotadas, as casas mais chiques ficavam alinhadas ao longo do Tâmisa e, acima de tudo, a imponente Catedral de São Paulo parecia observar tudo ao redor. Essa provavelmente foi a primeira vez que a Margaret colocou os pés na capital. E quem sabe até conheceu o Henrique VI pessoalmente. Mas o Henrique não era o tipo de rei que inspirava admiração na sua presença. Nada de roupas extravagantes ou ar majestoso. Ele preferia roupas simples e era conhecido por ser gentil e calado. Perfil diferente do que se esperava de um rei da época. Mas essa ida da Margaret tinha um motivo claro. O rei queria consolidar o controle de seu reinado e resolver questões estratégicas, como o futuro da Margaret. O contrato com o casamento de John de la Pole já tinha ido para o lixo. Agora, o rei tinha um novo pretendente em mente para ela, seu meio-irmão Edmund Tudor, conde de Richmond. E aí vem a surpresa. Mesmo só com 9 anos, ela parece ter tido alguma escolha nesse casamento. Anos depois, ela revelou ao bispo John Fisher que, em um momento de dúvida, pediu conselho a uma mulher, e infelizmente ninguém registrou o nome. E essa mulher sugeriu que Margaret rezasse para São Nicolau, o padroeiro das crianças e milagres, pedindo um sinal divino. E sabe o que a Margaret contou? Ela teve uma visão divina que dizia para aceitar o casamento com Edmund. A partir daí, a Margaret começou a ver sua vida como parte de um plano maior, algo que vinha de Deus e do seu destino. Essa crença na providência divina não foi apenas um detalhe passageiro na vida dela, foi base da sua identidade. A Margaret acreditava firmemente que a sua missão era assegurar o futuro da sua linhagem e proteger o legado do filho. Essa fé inabalável moldou não apenas suas decisões políticas, mas também a imagem que ela projetava à vida, como uma mulher destinada a um propósito maior. Claro que o rei Henrique VI tinha seus interesses. Casar um de seus meio-irmãos com a herdeira rica de Margaret significava mais dinheiro e influência por círculo próximo dele. E a Margaret, além de um status maior, estaria posicionando seus futuros filhos próximos ao trono inglês. Em 24 de março de 1453, a Margaret foi oficialmente colocada sob os cuidados do Edmund e Jasper Tudor, outro meio-irmão do rei. Como parte do acordo, as terras da Margaret foram divididas entre os dois, ou seja, os Tudors ficaram mais ricos. Detalhe que em 1453 o Edmund tinha 22 anos e foi ele que decidiu se casar com Margaret em 1455, logo após ela ter feito 12 anos. No mês seguinte, a Margaret teve o primeiro encontro oficial com a rainha Margaret de Anjou, na capela de Windsor. A rainha provavelmente devia estar deslumbrante. E o rei, para garantir que a Margaret desse uma boa impressão, deu a ela 100 marcos para comprar roupas novas. E olha, quem vê os retratos da Margaret na idade adulta
vestida de preto, com véu simples. Não imagina que na juventude ela adorava moda e tecidos luxuosos. Ela sabia que no mundo da nobreza causar impacto pela aparência era essencial. Mas nem tudo era glamour e brilho. Poucos meses depois, a tragédia bateu à porta. Em 15 de agosto de 1453, o Henrique VI sofreu um colapso mental. Entrou em estado catatônico. Estava consciente, mas incapaz de se alimentar ou cuidar de si mesmo. Na época, os médicos chamavam isso de insanidade. Hoje, talvez fosse esquizofrenia, catatônica ou algo semelhante. A rainha Margaret de Anjou estava grávida após 8 anos de casamento e foi forçada a assumir as rédeas do governo enquanto Henrique era isolado em Windsor. A pressão sobre a rainha foi imensa. Muitos suspeitavam que o filho recém-nascido dela, o príncipe Eduardo, não era do Henrique, mas do tio da Margaret. Apesar das acusações, a rainha tentou manter o controle do governo, mas não conseguiu. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre a Margaret de Anjou quando a gente terminar essa saga dos Tudors. Enfim, em 1454, o parlamento nomeou o Ricardo, duque de York, como protetor do rei. Essa decisão foi um golpe para a rainha e seus aliados, incluindo o tio da Margaret. Enquanto tudo isso acontecia, Margaret estava cada vez mais próxima do seu casamento oficial com Edmund Tudor. Em setembro de 1455, aos 12 anos, ela se tornou oficialmente a Condessa de Richmond. E agora vem um detalhe importante. Embora fosse comum esperar alguns anos para consumar casamento envolvendo jovens noivas, pelo menos até os 14, 15 anos, o Edmund não quis esperar. Ele estava desesperado para assegurar os direitos sobre as terras e títulos da Margaret. Isso deixou marcas profundas nela, físicas e emocionais, que a acompanharam pelo resto da vida. Pouco depois do casamento ser consumado, a Margaret e o Edmund se mudaram para o país de Gales, no palácio de Caldicot, bem na fronteira com a Inglaterra. Lá, parecia que as coisas finalmente iam se estabilizar. Mas não. O Edmund acabou entrando em conflito com Griffin ap Nicholas, um nobre local que também tinha ambições. E o que aconteceu quando a tensão aumentou? O Duque de York, que não estava perdendo tempo com as suas disputas de poder, enviou tropas para intervir. O Edmund foi capturado, preso e colocado sob guarda. Não demorou para ele ser solto, mas o alívio foi curto. O Edmund contraiu peste e morreu em Carmarthen em 1º de novembro de 1456. Agora imagine, Margaret tinha apenas 13 anos, estava grávida e completamente vulnerável em Gales, um lugar que não era exatamente conhecido pela estabilidade da época. Sem ter para onde ir e correndo risco de contrair a peste que tirou a vida do marido, Edmund, ela encontrou salvação no cunhado, Jasper Tudor. Ele a levou para o castelo de Pembroke, um local seguro e protegido. Então Jasper se tornou um verdadeiro porto seguro para Margaret, e o vínculo entre eles ficou inabalável. Jasper não era apenas um irmão leal do Edmund, mas também um estrategista político que compreendia a importância de proteger a Margaret e o bebê. Ele usou a sua posição para garantir que ambos estivessem sempre um passo à frente de seus inimigos. Jasper sabia que o Henrique, mesmo ainda não tinha nascido, carregava o potencial de mudar o destino da Inglaterra. E a Margaret compartilhava dessa visão. E agora precisamos abrir um parênteses. No seriado horrível White Princess, mostra que a Margaret teve um caso com o cunhado. Os historiadores consideram isso muito improvável, já que a Margaret era uma mulher extremamente religiosa. Enfim, a Margaret agora era uma viúva grávida. E aí ela começou a traçar os próximos passos de uma vida que estaria longe de ser fácil, mas já dava sinais que seria determinante para a história da Inglaterra. De acordo com a tradição, a Margaret foi alojada em uma câmara na área exterior do castelo e ela entrou em trabalho de parto no final de janeiro de 1457. E não tinha nada de conforto.
Anestesia, remédios, nada disso. O único apoio que a Margaret tinha era a parteira e a sua fé. Comentei sobre isso no Parto das Mulheres da Idade Média. Nesse período, a gente tinha acabado de entrar na Idade Moderna. Então, continuava sendo como o da Idade Média. Se você quiser saber mais, o vídeo está na playlist Idade Média. De qualquer forma, tornava-se mais complicado por ela ter 13 anos. O corpo dela não estava totalmente desenvolvido e o parto era um risco imenso. A gente não sabe muitos detalhes de como foi, mas dá para imaginar o quanto assustador e doloroso foi para alguém tão jovem. Aí no dia 28 de janeiro de 1457, depois de horas ou quem sabe dias de batalha exaustiva, a Margaret deu à luz a seu único filho, Henrique Tudor. O confessor dela, o bispo John Fisher, descreveu mais tarde que esse nascimento foi um verdadeiro milagre, considerando a fragilidade física da Margaret. E, como eu já comentei, esse parto teve um impacto profundo. É bem provável que tenha deixado sequelas físicas e emocionais. E talvez por isso a Margaret nunca teve outros filhos, mesmo depois de se casar mais 2 vezes. Esse parto traumático marcou tanto a Margaret que anos depois ela, junto com a sua nora Elizabeth de York, estabeleceu regras para proteger futuras mães nobres durante o parto. Margaret também ficou tão marcada pela experiência que mais tarde pediu ao filho Henrique Tudor que não enviasse sua neta, também chamada Margaret, para se casar muito jovem com James IV da Escócia. Ela temia que a menina enfrentasse o mesmo destino. Essas regras incluíam melhores cuidados para as grávidas e o estabelecimento de práticas mais humanizadas durante o parto, algo revolucionário para a época. A Margaret também usou sua experiência pessoal para influenciar a maneira como as mulheres eram tratadas na corte. Ela sabia que era essencial para a estabilidade das famílias nobres e para o futuro do reino elas serem bem tratadas. Agora, viúva, mãe e com 13 anos, a Margaret enfrentaria um novo desafio: garantir a segurança dela e o pequeno Henrique Tudor em um mundo onde riqueza e títulos era um convite para problemas. E Margaret, apesar da pouca idade, já entendia a importância de se proteger. Ela sabia que precisava se casar novamente, mas dessa vez queria escolher o seu futuro marido. Enquanto a Margaret tentava reorganizar sua vida, a guerra entre as casas de Lancaster e York estavam só começando a esquentar. Por sorte, a Margaret tinha o Jasper, que se tornou seu maior protetor. Ele entendia bem o perigo que a Margaret corria e começou a ajudá-la a planejar o seu terceiro casamento. Mas antes disso, a Margaret precisou passar por um rito religioso chamado Churching. Essa cerimônia marcava o retorno das mulheres à sociedade após algumas semanas de isolamento que vinham depois do parto. Era uma tradição comum entre os nobres. Enquanto isso, o pequeno Henrique Tudor era cuidado por uma ama de leite, também algo comum para a época. Mas a Margaret aproveitou ao máximo esse período para passar um tempo com o filho. E foi nesse momento que ela criou um vínculo profundo com Henrique, o laço que duraria por toda a vida. E assim a gente termina essa primeira parte da história da Margaret Beaufort, uma mulher incrível que desde criança enfrentou desafios de tirar o fogo. Vimos como ela cresceu em meio a uma família caótica, foi usada como peça política ainda jovem, sobreviveu a um casamento precoce e mesmo aos 13 anos tornou-se mãe do Henrique Tudor, após um parto que quase tirou sua vida. Mas a jornada da Margaret estava apenas começando. Mais do que apenas a mãe do Henrique Tudor, ela seria a principal arquiteta da ascensão dele ao trono. A Margaret usou de sua inteligência, influência e fé para navegar entre intrigas políticas, formar alianças estratégicas e garantir que seu filho não apenas sobrevivesse, mas prosperasse. No próximo vídeo, vamos mergulhar na trajetória dela ao lado do seu filho Henrique, que seria Henrique VII, explorando como essa mulher determinada e visionária traçou o caminho para o trono e deu início à dinastia Tudor. E se você gostou do vídeo, lembra de seguir o canal.
A gente tem vídeos todos os dias com muita curiosidade histórica às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.